Olá, meu querido, minha querida, pessoas lindas que me seguem aqui no canal no YouTube. Como você vai? Tudo bem? Prazer em estar de volta aqui com o Torpedo 365. Hoje, o episódio 147. 147. Quero desejar a você um dia muito feliz, um sábado abençoado, cheio de paz e de harmonia. E quero mais uma vez expressar aqui meu sentimento profundo de gratidão a você que já é inscrito no meu canal, que tem deixado o seu like, seus comentários, enfim, tem criado engajamento no meu canal, feito com que esse canal cresça. Já estamos com quase 3.700 inscritos aqui no meu canal. Então, muito obrigado, muita gratidão a você e continue fazendo isso que você está fazendo, né? Criando engajamento no canal para que o canal cresça cada vez mais. Hoje nós vamos pegar o capítulo 5 de Mateus. É uma das mais belas passagens do Novo Testamento, especificamente do livro de Mateus. No finalzinho do capítulo 4, diz a palavra que assim que Jesus foi batizado, ele começou seu ministério. Ele começou a pregar que o reino de Deus estava próximo e começou também a curar toda sorte de enfermidades. Todo tipo de doentes que vinham a ele, Jesus curava. E isso fazia com que a sua fama crescesse rapidamente. Ele ficou famoso na região da Judéia, da Galiléia, numa região chamada de Decápolis, porque eram 10 cidades, Deca 10, polis, cidade. Então eram 10 cidades assim, pertinho uma da outra, à beira do mar da Galiléia. E ali naquela região toda, Jesus ficou muito famoso, porque ele não só tinha uma oratória de primeira, né? Falava do reino, falava de uma forma didática. Aliás, Jesus foi o maior pedagogo de todos os tempos, né? Ele falou muita coisa, muitas lições por parábolas, contando ilustrações, contando histórias, e dessa forma ele chegava até o coração do povo com a sua mensagem, a mensagem de que o reino de Deus estava próximo. E além disso, ele juntava esse ministério da proclamação do Evangelho, das Boas Novas, ele juntava a isso as curas que ele fazia. Então ele não só falava, mas ele agia. E ele aliviava o sofrimento das pessoas, não só com as palavras que ele dizia, trazendo esperança, trazendo conforto, mas ele também aliviava o sofrimento das pessoas, curando toda sorte de enfermidades. Eram gagos, eram cegos, eram coxos, eram aleijados, eram lunáticos, diz a palavra, endemoniados, todos que vinham em busca de cura, Jesus atendia a todos prontamente. Isso fez com que a fama dele começou a se expandir e muita gente começou a seguir a Jesus. No capítulo 4 apresenta o chamado, inclusive, de João, o seu irmão, e Pedro e André, que eram 2 irmãos. Jesus faz um apelo para eles, eles eram pescadores, e Jesus diz assim: vem, sigam-me. E eles imediatamente largaram tudo o que eles tinham, todos os seus afazeres, para seguir a Jesus. Jesus disse: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Um dia eu ainda vou voltar nesse texto, nessa frase, para a gente refletir no significado dessa frase, tá bom? Aí nós vamos para o capítulo 5, onde diz assim: e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... E aí vem a primeira bem-aventurança. Tá? Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem sido tecido muitos comentários, muitas interpretações a respeito dessa frase, do significado dessa frase. Quem são os humildes de espírito? E muitas teorias têm sido levantadas a respeito disso, né? Quem na verdade são os humildes de espírito? São aqueles que não conseguem um crescimento espiritual por si só e por isso eles esperam uma intervenção divina
para que eles possam crescer espiritualmente? São aqueles, quem sabe, que se esvaziam de todo o egoísmo, de todo o orgulho, para receber o Espírito de Deus? Tem muitas teorias sobre isso. Mas eu quero pegar o original em hebraico, onde Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Humildes de espírito, a expressão em hebraico é Anoé Ruah. Anoé Ruah. O que significa essa expressão Anoé Ruah? Na verdade, essa expressão tem a ver com uma coisa muito legal, muito bonita para a gente refletir. Ruah significa vento, além de significar espírito, significa vento também. Essa palavra Ruah, ou Ruach, ela foi traduzida para o latim, do hebraico para o latim, como sendo espírito, mas ela significa vento, sopro. Quando Deus soprou no homem, no nariz do homem, o fôlego de vida, Deus soprou no nariz do homem o Ruah, o vento dele. Deus soprou. E isso que fez do homem uma alma vivente. Ok? Então vamos analisar essa expressão. Anoé Ruah. O que significa Anoé Ruah? Tem a ver, sabe com o que, gente? É um negócio muito lindo isso. Quando venta assim forte, se você está no meio de um campo, numa plantação de arroz, numa plantação de trigo, no meio de uma relva, de uma altura razoável, você vê que a relva, ela se dobra diante do vento. É uma coisa natural que acontece. A relva se dobra diante do vento. Vem o vento e a relva se dobra. E se você estiver no meio de uma plantação ampla, né, de vários hectares de arroz, de trigo, de milho, é inevitável você comparar essa ação do vento sobre a relva como se fosse ondas do mar. Né? Parece ondas do mar. Então Jesus quis dizer com essa expressão Anoé Ruah, felizes são aqueles que são Anoé Ruah, aqueles que se dobram diante do Espírito. Em outras palavras, felizes são aqueles que Deus manda e eles obedecem. Felizes são aqueles que não ficam pensando, não ficam questionando, Deus mandou, será que eu devo obedecer ou não? Simplesmente eles agem como a relva diante do vento. O vento sopra e eles se prostram diante do vento. Vento, no caso, é espírito. Né? Então o Espírito de Deus vem, o Espírito de Deus age no coração, o Espírito de Deus ordena, o Espírito de Deus fala à mente. E eles simplesmente se dobram e obedecem. Então, bem-aventurados aqueles que são humildes de espírito. Aqueles que são humildes de espírito são aqueles que se dobram diante do Espírito de Deus, do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Porque o Espírito Santo é que causa em nós a consciência do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que fala a nossa mente, que nos ordena o que devemos fazer ou não devemos fazer. Então, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós agimos como a relva diante do vento, do Ruah, Anoé Ruah, nos curvamos diante do vento, de uma forma natural, sem esforço. Então, ao pé da letra, esse texto está dizendo isso, né? Felizes são aqueles que de uma forma natural, naturalmente servem a Deus, obedecem à voz de Deus. E agora a minha pergunta para você no torpedo de hoje, preste atenção, no torpedo de hoje, eu quero deixar uma pergunta aqui para você pensar, para você refletir. Você tem sido humilde de espírito? Quando você ouve a voz de Deus, você simplesmente se curva diante dessa voz, você simplesmente se curva diante da vontade do Senhor e obedece sem questionar? Se isso é a sua realidade, então você é um bem-aventurado, é uma bem-aventurada, você é feliz,
porque você é humilde de espírito. Olha que coisa linda. Felizes são os humildes de espírito. Felizes são aqueles que obedecem ao Senhor. Felizes aqueles que não ficam questionando, aqueles que simplesmente obedecem e ponto. Ok? Então vou deixar esse pensamento hoje aqui para a sua vida. Decida-se hoje obedecer ao Senhor, custe o que custar, sem questionar, sem ficar perguntando por que o Senhor está me mandando fazer isso ou está me mandando deixar de fazer aquilo. Obediência sem questionamento, obediência com fé. Isso é ser humilde de espírito. Fica esse pensamento, esse torpedo aí para o seu coração, para a sua vida, e que você tenha um lindo e abençoado dia. Amanhã eu volto com o torpedo número 148. Fica com Deus, fique bem, um beijo no coração, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.